Gomes, que foi destaque recentemente pela equipe do São Paulo, está na mira do Internacional. A direção colorada admite que o atleta está no radar de jogadores que estão sendo observados pelo clube, com uma característica que vai ao encontro daquilo que o Inter tem procurado nos últimos anos. O jogador pode ser uma reposição à altura a eventuais perdas que o Inter deve ter nos próximos dias. Edenilson, Maurício e Johnny vão embora. A situação contratual dele com o tricolor paulista ajuda o Inter na tentativa de contratar o jogador. Ele poderia vir já de graça a partir do mês de março. A gente fala sobre Igor Gomes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o meia Igor Gomes, aquele que foi conhecido como o novo Kaká. É um jogador de muita qualidade, ele tem 23 anos de idade, ou seja, é um atleta jovem com potencial de mercado ainda no futuro e que tem o seu contrato se encerrando com o São Paulo. E como o contrato dele está se encerrando com o São Paulo, ele entra na mira de outros clubes. O tricolor paulista já anunciou que não pretende renovar com ele, que não vai renovar com ele. Toda a crise existente no São Paulo virou um moedor de carne que vai fazer com que ele se transfira do clube. E a partir disso o Inter entra na jogada. Eu vou começar atualizando o que eu tenho de informação sobre o interesse do Internacional nesse jogador, tá? Não tenho a confirmação de que foi feita algum tipo de proposta ou algum tipo de sondagem, mas tenho a confirmação de que o Igor Gomes é um jogador que está no radar de atletas sendo analisados pelo Internacional como prospecção de mercado. E vamos lá, isso faz muito sentido. O perfil de contratação do Igor Gomes, ele vai muito ao encontro daquilo que a direção do Inter gosta de fazer. Jogador que está em fim de contrato, que tem qualidade, que é jovem, que precisa de uma retomada na carreira, que tem algum tipo de problema que faz com que o preço de mercado dele hoje seja muito menor do que aquilo que ele pode valer tendo a sua melhor forma. O Inter fez isso com vários jogadores e o Igor Gomes se encaixa neste perfil. Aí, em termos de posição, é verdade, o Inter não está procurando um jogador exatamente da função do Igor Gomes. O Igor Gomes, ele é um meia. Ele é um cara que eu entendo que no atual time do Internacional ele jogaria na do Alan Patrick. E o Inter não procura alguém para jogar na do Alan Patrick. Mas o Igor Gomes pode fazer uma segunda de meio, no lugar do Johnny. O Igor Gomes pode fazer um cara aberto pelo lado, na vaga do Maurício, do Edenilson. Jogadores que vão sair do Internacional. Como o Inter deve perder 3 meias nos próximos dias, o Inter deve vender o Edenilson, deve vender o Johnny, deve vender o Maurício, vai precisar de meia no plantel. Vai precisar de jogadores com capacidade de criação no setor do meio campo. E o Igor Gomes preenche exatamente esta lacuna. E aí o Inter tem um trunfo que é muito importante para contratar este jogador, que é exatamente o contrato dele. O Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até março do ano que vem. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Tendo contrato até março do ano que vem, o Igor Gomes ele já poderia ser reforço da metade da temporada, um pouco antes disso. Ele pegaria, por exemplo, a parte quente da Libertadores da América. E ter um pré-contrato é o grande trunfo. O Inter fez uma negociação muito parecida com o Fabrício Bustos. O Inter foi lá, fechou um pré-contrato com o Fabrício Bustos, e aí chegou no Independiente e disse, eu tô com um pré-contrato assinado com ele aqui. Tu vai perder ele de graça no meio do ano. Então, se tu quiser antecipar a vinda dele para mim, a gente recompensa, nem eu nem tu, eu ganho, tu ganha, a gente paga um pouco, um preço que a gente quer pagar e antecipa a vinda desse jogador. Tu coloca o outro time contra a parede. E o Inter pode colocar nos próximos dias o São Paulo contra a parede pelo Igor Gomes e ter uma negociação favorável para ter esse jogador que é um ativo do futebol brasileiro vestindo a camisa do Internacional. O Inter pode dar um percentual dos direitos econômicos do Igor Gomes em troca dele vir para o Inter. O Inter tem muitas possibilidades para abordar essa negociação e é um reforço altamente viável pela maneira em que ele se inviabilizou lá no São Paulo ou que ele está se inviabilizando no São Paulo. O que pode melar essa negociação? Outro time demonstrar interesse. Nos últimos dias, apenas 2 clubes tiveram especulações envolvendo o Igor Gomes. O Vasco da Gama e o próprio Inter. O Vasco da Gama vem com grana. Então, pode mexer um pouco nessa história. Mas
o Inter, por enquanto, estaria forte na concorrência. E outra coisa que pode melar é ele se acertar com o São Paulo nos próximos dias, o que não é a tendência. O Igor Gomes ele vive também uma situação de desgaste por lá, com diretoria, com torcida, com todo mundo. Então não é a tendência que ele permaneça no São Paulo. E convenhamos, se o Igor Gomes vir, é um grande reforço em termos de nome dos jogadores que estão no futebol brasileiro, a nível de futebol brasileiro, é um grande reforço para qualquer equipe. A gente vai ficar de olho nos próximos movimentos sobre o jogador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!